na verdade. Quando você vai tratar de uma criação, você vai tratar de um ser. Porque a gente sempre vai cair num ponto de algo que realmente não é compreensível às vezes pra nós. Não dá pra compreender. A gente tava falando esses dias atrás sobre esse tempo antes do Big Bang. Né? E, porra, cara, o que saiu dali? Porque assim, uma coisa que dentro do próprio não só do ocultismo, porque a gente vê isso dentro do cristianismo mesmo, nada sai do nada, né? Tudo precisa de alguma coisa. É aquele princípio da conservação, né? A matéria, a energia não é criada, ela só a gente vê que o peso da Terra é o mesmo, né? Pouca coisa a quantidade de matéria e energia no universo inteiro ela é a mesma. A matéria só está se transformando em energia em matéria. Você está essa interação toda, mas na verdade nada está sendo criado, está tudo sendo transformado, né? E aí, realmente não sei, não tem resposta para isso. Uma visão que eu tenho de Deus, que foi falado até aqui com o Vitinho e o Marcelo Del Débio, que eu acho muito interessante, é que todos nós somos um fragmento de Deus, um fragmento de Deus. E Deus vivencia tudo que a gente vivencia. Essa é uma teoria. Tem até linhas. Ele era um cara entediado e foi se dividindo em várias partes até ser tudo. Aí a gente, dentro do hinduísmo, você acha muita coisa sobre isso. Também, pois é. Não, tem muita explicação, mas, sabe, eu sou da posição que tem certas coisas que a gente só vai descobrir quando a gente morrer. Ou não, né? Ou não. Isso se tiver alguma coisa pra você descobrir. Porque se você morreu, acabou, então aí não vai descobrir nada. É muito melhor pensar que existe alguma coisa. E se não tiver, dane-se, você não vai existir mais. Não, mas esse é o ponto central das religiões. Esse se sentir melhor. É melhor você pensar que lógico. É assim. Porque... Você se conforta, né? Tipo, meio que um conformismo. Não, porque, tipo... A gente se coloca acima de tudo. O ser humano se coloca assim. A gente não é bosta nenhuma, né, velho? A gente não quer assumir que tudo que a gente é e tudo que a gente ama vai acabar. Pode desaparecer e para sempre acabou, entendeu? Mas os estoicos falavam, né? Eu não existia antes, eu existo agora e vou voltar a não existir, sabe? Então, na verdade, você não está perdendo nada. Você só tem que tem isso aqui para aproveitar. Memento mori. Se não tiver nada depois, tem isso aqui para aproveitar. O problema é quando a pessoa tem uma vida que ela não está aproveitando nada. Ela nasce em condições horríveis, vive em condições horríveis, e morre em condições horríveis. Aí é foda. Aí, entendeu? Aí é complicado. É complicado mesmo. E realmente, esse negócio do... Você quer viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Meu irmão, você como diria Mano Brown. Como é que dizia? É melhor morrer a 100 do que viver a 10? Umas coisas assim, antigas assim. E realmente, pô, a gente fica se degladiando e falando sobre isso, sobre aquilo, qual que é o certo, o que é o errado. E, velho, no final nada simplesmente pode ser que aconteça de você morrer e não ter absolutamente nada. E você nem vai saber. Você não vai saber também. Você não vai saber, você não vai sofrer. Mas assim... Se houvesse uma possibilidade de você ter, sei lá, uns 15 segundos pra pensar e visse, não tem nada, e puf, apagar se ele vez, pô, imagina a frustração da grande maioria das pessoas. Que não viveu, mas é que nem aquilo que eu te falei. Quantas coisas você não fez? Pois é. Simplesmente pela opinião dos outros, né? Mas isso tem uma vantagem social, porque se todo mundo fosse descaralhar de qualquer maneira, porque não tem nada, vamos fazer qualquer coisa, a gente não tinha sociedade, a gente não tinha uma parte de mercado. Então não é à toa que a religião sempre foi usada desde lá atrás como para manter o pessoal sob controle. E para algumas pessoas ela é super necessária mesmo. Não, tem gente que fala assim, se não piroca mesmo. Deus tem que existir, porque se Deus não existisse, eu ia estar matando, ia estar fazendo isso, ia estar fazendo aquilo. Tem cara que larga o crime por causa da igreja. Josiel. Não, tem uma função social, entendeu? O problema é quando essa função social ela extrapola. O que é um fenômeno típico. Mas aí já envolve comércio, uma parte parada, né? Já vai para um lado, só um outro viés. Comércio, nessas coisas assim, até vai, entendeu? Extremismo, você fala. Agora, então. quando chega quando você quer jogar pedra, que nem aconteceu anos atrás, quando você vai jogar, a pessoa joga uma pedra na cabeça de uma menina porque ela tá com roupa de candomblé, isso aí é onde já está extrapolando. Já extrapolou Completamente, entendeu? Mas infelizmente essa pessoa, né, que é um crente criminoso, porque tem uma diferença de ser um crente criminoso e ser um criminoso crente. Crente criminoso é aquele porque seguindo aquilo que ele vê na Bíblia, ele vai e comete um crime, é o que essa pessoa fez, porque a Bíblia diz exatamente isso no livro de Deuteronômio. Se na tua cidade,
que é do Senhor, você tiver uma pessoa que adora o sol, a lua, outros deuses, não sei o quê, se 3 pessoas provarem isso, é para matar essa pessoa pedrada. Ele leu isso, ele aplicou isso. Você tá entendendo? Interpretou isso aí dessa forma? Pois é. Porque tá escrito lá, é para matar a pedrada. Tome-lhe pedra. Tem duas leis no Deuteronômio dizendo que é para matar as pessoas das outras religiões a pedrada. Entendeu? Isso é um fenômeno típico, O que é engraçado, único. porque assim, mas isso atrelado muito ao cristianismo, mas é numa época que nem existia cristianismo. Não, aí que tá. O cristianismo em si. Foi adotando. Me lembro de falar isso daqui a pouco. A ideia fundamental do cristianismo não é uma ideia boa. Mas o cristianismo em si, os exemplos de Jesus são todos pacíficos. Tirando o quebra-quebra no templo. Tipo, foram matar a mulher pedrada, ele parou. Mas Pedro então, cortou a orelha do soldado romano, ele mandou parar e curou o coisa. Ele diz, você, sabe, dá outra face. Você ama o teu vizinho. Você Mas anda aí, 10 Humberto, quilômetros. Você para de dar Você não outra face e não vira, não. Mas aí o pessoal É por adotou isso o que a gente Antigo Testamento. então, mas você não acha que na parte de Cristo mesmo, de Novo Testamento, as igrejas, o povo, a sociedade foca muito na morte de Jesus e não na vida? Foca, tanto que a Santa Ceia, por exemplo, que é fundamental dentro da igreja cristã, a ceia, A Páscoa, a Santa Ceia, é em tudo. cima da morte de Então, Cristo. é tudo sobre a morte. E eu acho que continuou tudo a mesma coisa depois que Jesus morreu. Não, o que acontece, né? Vamos entrar nas primeiras 2 décadas do cristianismo, né? O que você vê na Bíblia, primeiro vamos começar por um fato, né? Ninguém sabe o que Jesus realmente falou. Eu dou 3 minutos pro pessoal do chat começar a xingar a gente. Continua. Não, deixa eu xingar. Porque, olha só, em primeiro lugar, ninguém sabe o que realmente Jesus falou. Por quê? Jesus pregava em aramaico, talvez alguma coisa em hebraico, e tudo que a gente tem dele é tradução para o grego. Os evangelhos, o Novo Testamento inteiro está escrito em grego. Jesus não pregava em grego. Jesus nunca falou aquelas palavras daquele jeito. Então, Aquilo ali é uma tradução do que as pessoas contaram décadas depois. Porque os evangelhos começaram a ser Até escritos séculos, né? Quem garante que Não, foram décadas. Quem garante que era foram aquilo que ele falou mesmo, foram então? 30, 40 anos depois, né? Você vê, por exemplo, quais são os textos mais antigos do Novo Testamento? São os textos de Paulo. Paulo, que eu sempre chamo dos meus escritos, você vai ver que eu faço questão de chamar Paulo de pseudo-apóstolo, falso apóstolo. Por quê? Paulo nunca viu Jesus, Paulo nunca ouviu uma palavra de Jesus, Paulo não leu os evangelhos, porque os evangelhos foram escritos depois. Ele escreveu aquelas coisas todas, as cartas, não sei o quê, antes dos evangelhos. Carta de Timóteo, carta... Exato. Então, o cristianismo que ele propôs, ele estava em choque com o cristianismo das pessoas que realmente conheceram Jesus, seguiram Jesus. Em vários pontos eles entraram em atrito, né? Mas o cristianismo paulino é o que venceu. Por quê? Porque depois teve aquela revolta, destruíram Jerusalém, essa comunidade original de quem realmente conheceu Jesus desapareceu, e o que ficou realmente foi a pregação de Paulo pelo Império Romano. Ele é a pessoa que realmente expandiu o Império Romano. Os evangelhos têm aquelas histórias, um apóstolo foi para cá, outro foi para lá, não sei o quê, mas na verdade quem realmente difundiu o cristianismo é Paulo, a visão dele. E ele, por exemplo, você vê como é que Paulo vira cristão. Ele diz que teve uma visão a caminho de Damasco, uma visão espiritual. E ele, a partir daí, por exemplo, ele prega a ressurreição num corpo espiritual. Isso não é o que está nos evangelhos, isso não é o que o grupo original dizia. Por quê? Porque Cristo, ele ressuscitou na carne. Tanto é que depois que ele ressuscitou, ele foi visitar os apóstolos, mostrou a coisa, ele ressuscitou no corpo. Então, por que ele não apareceu no corpo para Paulo? O que é mais louco, que eu não sabia, que é o seguinte, dentro dessa história da ressurreição de Cristo, ele não foi tipo, apareci, tô aqui, gente, vou embora. Ele parece que passa um tempo ali com o pessoal e depois ele come com as pessoas, entendeu? Tem essas coisas todas. E a história da ressurreição ali, da saída da caverna, ela tem três versões diferentes. Cada evangelho conta aquilo de uma maneira diferente.